الحمد لله الذي ابتدع بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة نور وقلبي أرشدا. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد نبيا ورسولا. الحمد لله على نعمة الإسلام. إخواني وأحبابي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Continuando o nosso assunto que a gente começou na semana passada, inshallah, nos khutbas que a gente vai fazer. Hoje vamos trazer outros sábios muçulmanos que nos mostram a validade de se comemorar o Maulid, a Nabi sallallahu alaihi wasallam. E Maulid não é nada mais do que um ato religioso que mostra o carinho que a gente tem para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque primeiramente Al-Quran nos fala que Allah subhanahu wa ta'ala ele abençoou o profeta, pediu para os anjos também mandar as benções e pediu para a gente também fazer, porque o maior bem que a gente possa ter depois de existirmos, temos a vida, é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso a gente vai entender dentro dos falos dos profetas e também dentro dos madih, que são, vamos traduzir isso como sendo elogios, mas não é meramente elogios, são elogios onde as pessoas estão mostrando a admiração, a afeição que eles têm com o profeta Muhammad, a amizade, o amor, apreço, carinho, enaltecimento e também o respeito, o louvor, a valorização, a ternura e tudo mais que a gente imagina que entra nos atos religiosos, nos atos que nos aproximam de Allah subhanahu wa ta'ala, que também nos dá amor. Então a gente vai dar a fala de um grande sábio egípcio, que é Sheikh Shihabuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar al-Haytami al-Makki, que nasceu no Egito, que era da Mazhab Shafi'ita, que quando partiu desse mundo até agora vai dar mais ou menos 460, 480 anos. Então aqui, da sua fala, ele está nos mostrando sim que a forma de hoje os muçulmanos, a maioria, aliás, porque daqueles que dizem que Maulid é bid'a, vamos dizer assim, que o muçulmano deve fazer, pouquíssimos, mas a maioria dos países muçulmanos eles fazem o Maulid Nabawi quando chega o dia 12 Rabiul Awwal, que a gente no próximo mês, inshallah, no início do próximo, mais ou menos um mês, vai ser o Maulid. Então, no seu tafsir, um dos sábios, ele relatou a fala do Ibn Hajar al-Haytami, dizendo o seguinte: قال ابن حجر الهيثمي إن بدعة حسنة متفق على ندبها وعمل موليد وإجماع الناس له كذلك أي بدعة حسنة. Ibn Hajar aqui, Haytami, está dizendo o seguinte: certamente há uma concordância, há uma unanimidade sobre o fato que é recomendável praticar uma boa inovação. E o fato também de celebrar o Maulid Nabawi sallallahu alaihi wasallam e de se reunir nessa ocasião também. Isto trata-se de uma boa inovação. A gente tratou aqui o que os sábios entenderam uma inovação. Não é da forma que hoje alguns grupos modernistas ou neossalafistas ou neos que existem, os entendimentos que eles têm, os sábios no passado nunca entenderam da forma de bid'ah. Kulla bid'atin dalala wa kullu dalalin finnar, colocando todo bid'ah no mesmo saco e falando que quem pratica aquela bid'ah vai levar no caminho do Islã. Não, os sábios não entenderam dessa forma. Eles classificaram, sim, tem bid'ah pautado no Al-Quran e Sunnah, sim, é um bid'ah que tem que ser feito, é recomendável. Mas aquele bid'ah que é contrário aos princípios al-Qurânico, hadith e coisas boas, sim, isso a gente precisa descartar. Aqui, Ibn Hajar al-Haytami nos mostra a legalidade, a validade de se praticar o Maulid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. E outro sábio, que é Sheikh, o historiador, o faqih, o alam,
que Jamaluddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Zahira al-Qurashi al-Makki al-Makhzumi al-Hanafi, quando partiu desse mundo, até agora dá 450, 460 anos em Meca. E aí, no seu livro, Ibn Zahira, conhecido do Sheikh Ibn Zahira, ele fala: وجرت العادة بمكة في ليلة 12 من ربيع الأول في كل عام أن قاضي مكة الشافي يتحيأ لزيارة هذا المحل الشريف بعد صلاة المغرب في جمع العظيم منهم 3 قضاة وأكثر الأعيان من الفقهاء والفضلاء وذوي البيوت بفوانيس كثيرة وشموع عظيمة وزحام عظيمة. O que ele está querendo dizer é o seguinte: dos costumes da Meca, ele está dizendo na Meca, hein? Quando faleceu até agora, falei que 450 anos. Então, dos costumes da Meca, onde está a Kaaba, essa casa abençoada, ele fala, era costume na Meca, anualmente, na noite do Rabiul Awwal, na noite que coincide o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o juiz shafi'ita da Meca se prepara para visitar esse nobre lugar. Está dizendo onde nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lugar onde nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois da oração do Maghrib, com uma imensa multidão, e entre eles também os 3 outros juízes hanafitas, malikitas, hanbalitas, e a maioria dos grandes especialistas do fiqh, jurisprudência islâmica, e pessoas virtuosas e famílias nobres com lamparinas e velas, e muita gente atrás, indo no lugar onde nasceu o profeta para pedir bênçãos. Então aqui ele está mostrando assim, e isso coincide no dia que nasceu o profeta à noite, como os muçulmanos estão fazendo hoje em dia, já que estão longe de Meca, longe de Medina. Então vamos se juntar na nossa cidade, onde a gente nasceu, onde a gente está, se juntar para pedir bênçãos naquela noite, bênçãos da melhor criatura que existe na face da terra, mais amada por Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é uma grande dádiva. Então aqui mais um sábio, um dos grandes sábios islâmicos, nos explicando a validade e a prática de que os mequenses, as pessoas hoje que a gente chama de Arábia Saudita, praticavam sim Maulid Nabawi Sharif, que seja Medina, Meca, em toda a terra islâmica. Então aqui ele está mostrando sim a validade da prática do Maulid Nabawi. E outro sábio muito grande, reconhecido mundialmente, no Brasil, parece que tem em São Paulo um museu dos grandes personagens da história, tem o nome dele ali. Ele é Sheikh, o Faqih, o sábio Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Lawati al-Tanji al-Maghribi, conhecido como Ibn Battuta. Pode ser um dos maiores viajantes do mundo, quase a metade da sua vida passou viajando do Marrocos, onde ele nasceu, em Tanger, foi para Mali, foi para Tanzânia, foi para Turquia, foi para Malásia, foi para Índia. Na época a Índia não era dividido, era Paquistão, Índia atual, Bangladesh. Então visitou isso. Na China também, conheceu a China, Iraque, Síria, Egito, Ilhas Maldivas e muito mais do que cidades. E nessas suas viagens encontrou vários sábios islâmicos e também de outras religiões. Então, nesse livro que ele escreveu, que nós conhecemos, chama a Rihla, na realidade a viagem. Então, onde ele conta todas as suas viagens, os fatos que ele presenciou, históricos, outros, práticas. Então, nesse livro ele está nos contando o Maulid ali na Meca. Então, mostrando, ele fala o seguinte: Qadi Makkah, al-Alim, al-Salih, al-Abid, Najmuddin Muhammad ibn Imam al-Ali ibn Muhyiddin Tabari, هو فاضل كثيرا صدقات والمؤاساة للمجاورين، حسن الأخلاق الكثير، الطواف ومشاهدة للكعبة الشريفة، يطعم الطعام الكثير في المواسم المعظمة وخصوصا في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يطعم فيه شرفاء المكة وكبراءها وفقراءها وقدام الحرم الشريف وجميع المجاورين. Ele falou Qadi, o juiz da Meca,
é o sábio, o adorador virtuoso de Allah subhanahu wa ta'ala, chama Najmuddin Muhammad, filho de imam do sábio Muhyiddin Tabari. É um homem honroso que faz muitas caridades, que era caridoso e que dava conforto para os visitantes do Haram, quer dizer, esse recinto que é da Meca, onde fica a Kaaba e em torno da Kaaba. Então era uma pessoa caridosa para os visitantes, aqueles que vêm para visitar, uma visitação religiosa. Ele tinha um excelente caráter, comportamento e prática muito tawaf. Ele fazia tawaf, a peregrinação, indo regularmente fazer o Hajj da Kaaba, ou visitar a Kaaba também, a Kaaba abençoada. Ele distribui muitas refeições nas grandes ocasiões, particularmente no dia da comemoração do Maulid do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nessa ocasião ele oferece refeições aos Shurafa'a, que são descendentes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em Meca, e as notáveis, e assim como também as pessoas necessitadas, os pobres, e aqueles que trabalham dentro do recinto da mesquita da Meca, e também de todos os visitantes que ali estão visitando a Kaaba e a mesquita. Então, mais uma vez, um sábio que ele, Ibn Battuta, quando faleceu até agora, dá 660 anos. Então, não é pouca coisa. Então, a prática do Maulid, ela é muito mais antiga do que a gente pensa. Pessoas acham que foi criado assim. Aliás, aqueles que dizem que Maulid é haram, nasceram há mais ou menos 200 anos. Mas começou realmente a espalhar essa ideologia, essa maneira de ver, há mais ou menos 40 anos, 40 ou 50 anos estourando. Mas todos os sábios que passaram, eles não entenderam dessa forma que Maulid, fazendo essa comemoração para a melhor criatura, tendo isso um objetivo religioso, tem que ser uma bid'ah que leva para o inferno. Eles nunca entenderam isso. Pelo contrário, ele incitava as pessoas a praticar, como aqui estou mostrando a fala dos sábios que falaram no passado e presenciaram essas práticas antigamente. هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyya ba'd. Mais um outro sábio, que é Al-Dhahabi, um grande sábio, historiador, o faqih, especialista de jurisprudência islâmica, o Alam, especialista de hadiths, que é Al-Dhahabi, quando partiu até agora dá 680 anos, quase 7 séculos. Ele era um dos alunos do Ibn Taymiyyah, mas também depois ele nos alertou sobre os erros de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah é a maior referência daqueles que dizem que a Maulid é bid'ah, embora Ibn Taymiyyah não falou que é bid'ah mutlaqan. Ele falou que vai se tornar bid'ah quando está associado a esse tipo de práticas que são contrárias ao espírito islâmico. Ele elogia sim, eu talvez vou trazer aqui a fala dele também, inshallah. Então, Ibn Dhahabi, que eu tenho uma ascendência de Turcomenistão, descendente, ele é sírio, mas descendente de Turcomenistão, porque os antepassados que foram trazidos na Síria em condições de escravos, e aí ali ficou descendente daqueles que ficaram. Um grande sábio também islâmico. Ele fala o seguinte: أما احتفال بمولد فيقصر التعبير عنه كان القلق يقصدونه من العراق والجزيرة وتنصب قباتا خشب له ولا لأمرائه وتزين وفيها جوق مغانين ولعب وينزل كل يوم العصر ويقف على كل قبة ويتفرج
ويعمل ذلك أياما ويخرج من البقرة والإبل والغنم شيئا كثيرا فتنحر وتطبخ ألوان ويعمل العدة خلع للصوفية ويتكلم وعاز في الميدان وينفق أموالا جزيلة وقد جمع له ابن دحيان كتابا مولد فأحتاه 1000 دينارا وكان متواضعا خيرا سنيا يحب الفقهاء والمحدثين. Aqui ele está dizendo o seguinte: quanto à comemoração do Maulid, as palavras, a gente tem poucas palavras para falar, para falar desse evento. As pessoas viajavam do Iraque e também da Península Arábica e eles construíam casas ou tendas de madeira para eles e para os princípios e os decoravam também. Encontrava também grupos que cantavam e se alegravam. Ele descia, porque ele está contando o rei do Erbil, vou contar depois quem é. Ele descia todos os dias no tempo do Asr para visitar as animações de cada tenda, de cada grupo, e olhava com curiosidade. Ele fazia assim todos os dias. Ele escolhia uma grande quantidade de bois, de camelos, de carneiros para sacrificar e cozinhar pratos variados. Ele mandava confeccionar numerosas roupas bonitas de aparatos para os sheikhs sufi. Os pregadores faziam volta de cidade em cidade para exortar as pessoas. Ele distribuía dinheiro considerável e Ibn Dihya compôs para ele um livro de Maulid, e ele recompensou esse sábio dando-lhe, naquela época, 1000 dinares. 1000 dinares não era pouca coisa, era muito, muito dinheiro. Mas Ibn Zahabi está dizendo para esse sheikh, esse rei, que ele era modesto, que ele era uma pessoa benfeitores, que fazia o bem, que ele era sunita, apegado na sunna, ele amava os sábios da jurisprudência e os sábios do hadith. Então, quem é essa pessoa? É o rei do Erbil. Erbil hoje no norte do Iraque. Esse rei, na realidade, que se chama o eminente rei Al-Muzaffar Abu Sa'id Kukabri Ibn Zainuddin Ali Ibn Baktakin, quando faleceu até agora dá 800 anos. Então esse rei, do que se sabe na história, da forma festiva, fazendo festim, primeiro a instaurar isso, esse rei do Erbil, que era um grande rei, mas rei justo, um rei sábio, tinha conhecimento, que se casou com a irmã do grande Salahuddin. Então ele era casado com a irmã do Salahuddin, esse rei do Erbil, que era do norte do Iraque. Era um rei, não era meramente rei, mas ele era sheikh e sábio, e ao mesmo tempo sultão, então que tinha conhecimento, mas que era justo para com seus súditos, que fazia bem, que tinha que respeitava as pessoas, qualquer que seja a condição material, que visitava as pessoas, sábio, pessoa nobre ou pobre, ele visitava todo mundo. Era um rei justo. Então, a partir dali, ele, amando o profeta, começou a fazer esse tipo de coisa festiva. Então, mais uma vez, Zahabi aqui nos contando a prática do Maulid, que era uma coisa boa que precisa ser praticada. Mais um sábio que é Sheikh Muhammad, um grande Sheikh Mufti, Faqih Mufti das terras egípcias, que era o egípcio, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Ilyash al-Maliki al-Azhari, que nasceu em Cairo,
quando faleceu até agora vai dar 150, 160 anos. Então é muito mais recente. Num dos seus livros, onde ele fala قول المنجع ولا يزال أهل الإسلام يحتفلون ويحتمون بشهر مولده عليه الصلاة والسلام يعملون الولائم ويصدقون في لياله بأنواع صدقات ويظهرون سرورا ويظهرون عليهم من بركات كل فضل حميه. أول من أحدث فعل المولد الملك المظفر أبو سعيد صاحب الإربل، فكان يعمله في رابع الأول يحتفل احتفالا هائلا، ثم يمدح الملك المظفر بقوله كان شحما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا. Ele está dizendo o seguinte: este chefe no Egito, que eu falei agora, faleceu um pouco mais recente, 140, 150 anos, dizem o seguinte: as nações islâmicas, as pessoas dentro do mundo islâmico, não deixaram de comemorar durante o mês do seu nascimento, quer dizer, o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles fazem refeições, fazem caridades de diferentes tipos durante essas noites do Maulid, ou durante o mês do Maulid também. Eles manifestam sua alegria, eles fazem muitas práticas de bem, se apegam como a gente chama, a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é uma biografia honrosa, e para que também as benções de falar do nascimento do profeta, da história da sira do profeta, as benções recaem sobre eles, porque na realidade a gente busca isso, fazendo o madih do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toda vez que você faz sallallahu alaihi wasallam, você recebe os méritos, e o profeta também fica contente. Ele fala, o primeiro a instaurar essa celebração do Maulid é o rei Muzaffar Abu Sa'id, o rei do Irbil. Irbil, como eu falei, é no noroeste do Iraque. Ele organizava durante o mês do Rabi al-Awwal e fazia uma festa grandiosa, com bastante comida farta, porque já você convida as pessoas, você faz comida, sacrifica camelos, vacas, carneiros, cabras, porque haja bastante comida, as pessoas possam também se alimentar, porque eles ficam muito tempo. Então isso também ele ganha mérito por causa disso. Então ele fala o seguinte, e depois ele fez o elogio desse rei, dizendo que ele era magnânimo, que ele era corajoso, honesto e bom com simplicidade, destemido, audacioso, sábio, muito sabedoria e justo. Então o rei Muzaffar, bastante sábio da sua época, e depois eles fizeram elogio pelo seu comportamento, pelo seu caráter. Mais uma vez, um sábio nos mostrando, sim, a prática do Maulid é uma prática que deve ser incitada as pessoas a fazerem. Mesmo se você estiver na sua casa no dia do Rabi al-Awwal, aproveita, faz, nem que seja um salatu ala nabi, e pede para Allah derrame as bênçãos sobre você. Só para terminar, trazer um texto muito longo, um grande sábio também egípcio, que é Imam Hafiz Mufassirun, que Imam Suyuti, ele contou a fala do Ibn Hajar. Então, Imam Suyuti quem é? E Imam Hafiz Mufassirun, Abul Fadl Abdurrahman ibn Abid Bakr Jalaluddin Suyuti, que nasceu em Cairo, quando partiu até agora dá mais ou menos 540 anos, que ele é considerado Mujaddid do século X, quer dizer, aquele que revitaliza as ciências religiosas de uma maneira que na realidade o Suyuti, durante sua curta vida, ele viu o profeta Jahran em estado assim, com carne e osso, como estou vendo vocês, 70 vezes durante sua curta vida, porque acho que ele viveu menos de 60 anos. E aí ele está contando a fala do Ibn Hajar. Quem é Ibn Hajar? Ibn Hajar, ele
ele é considerado como Sheikh al-Islam, Amir al-Mu'minin fil Hadith. Quer dizer, ele é Amir no que diz respeito ao Hadith. O livro dele é muito Fathul Bari, é muito conhecido, sendo o comentário do Sahih Bukhari. Ele é Sheikh Shihabuddin Abdul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Haytami. Quando partiu até agora, vai dar entre 190 anos e 600 anos. Então, 6 séculos. Então, ele fala: قد سئل شيخ الإسلام حافظ عصر أبو فضل ابن حاجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه. أصل العمل المولد بدعة لن تنقل عن أحد من سلف صالح من قرون ثلاثة، لكنها مع ذلك قد استملت على محاسين وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسين وتجنب ضدها كان بدعة حسنة، وإلا فلا. قال: وقد ظهر لي تخرجها على أصل ثابت، وهو ما ثبت في صحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد يهود يصومون يوم عاشوراء فيسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجا موسى ونحن نصوم شكرا لله تعالى، فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نذر ذلك اليوم من كل سنة. والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام وصدقات وتلاوات، وأي نعمة الأعظم من نعمة ببروز هذه نبي رحمة في ذلك اليوم. على هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء، ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من شهر، بل توسع قوم فنقله إلى يوم من سنة، وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله. وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من تلاوته وإطعام وصدقته وإنشاد شيء من مدائه النبوية وزهدية والمحركة لقلوب إلى فعل الخير وعمل للآخرة. Texto muito comprido. E ele fala o seguinte: o Sheikh al-Islam, o Hafiz, do seu época, Abul Fadl ibn Hajar, foi perguntado a respeito da organização do Maulid. Ele respondeu o que segue: a organização do Maulid é uma inovação que não foi relatada em nenhum dos salaf virtuosos, isto é, nos 3 séculos, da forma que a gente está fazendo. Sim, eles têm uma forma que eles faziam porque viviam com o profeta, era mais próximo. Eles têm uma forma de fazer, mas forma festiva, isso foi depois. E aí, apesar disso, comporta bons aspectos e aspectos que podem ser contrários. No caso onde as pessoas só fazem nos seus atos os bons aspectos, se guardam de fazer o contrário, isso é uma boa inovação, bid'ah hasana. No caso contrário, não é. Quer dizer, você faz o maulid, você só se restringe fazendo as coisas que são dentro do espírito ao Corânico e da Sunnah, não está associando nada ruim, isso não há nenhum problema. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou em Meca, que ele está dizendo, isso foi confirmado em hadiths, porque quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos hadiths Bukhari e Muslim, o profeta chegou em Medina, encontrou Yahudis fazendo jejum, perguntou: por que vocês estão jejuando? Porque a gente está jejuando pelo fato de Deus salvou Moisés e aniquilou o faraó e seu exército. Então, o fato de ter salvado isso, a gente está fazendo esse jejum em agradecimento a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nós traímos dessa permissão de cumprir o ato de agradecimento, de gratidão para com Allah subhanahu wa ta'ala pelas graças que ela nos deu, e num dia conhecido,
que essas dádivas que são algo do bem, ou que algo mal que Allah subhanahu wa ta'ala afastou de você. Então, é uma forma de gratidão, é a permissão de cumprir anualmente, no mesmo dia, que essas dádivas que você conseguiu, ou também esse mal que Allah afastou de você, você pode marcar aquele dia, fazer um dia de gratidão. Isso é bem permissível. Quer dizer, a gratidão para com Allah subhanahu wa ta'ala, ela se realiza em várias formas de adoração, como a prostração, como o fato de fazer jejum, como o fato de dar caridade, recitação ao Corão. Mas qual é o maior bem que a gente possa ter, a não ser a vinda do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta da misericórdia e do amor, que foi وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Isso é que o Corão falou, porque a gente não pode se alegrar do profeta lá se ama no dia em que ele nasceu, que teve acontecimento que aconteceram no mundo no dia que ele nasceu, porque não se lembra esse dia, se alegrar. Então ele está indagando isso. Então convém buscar e assegurar naquele dia, você vai fazer só coisas que são conforme como Musa, aquele seguidor do Musa, estão fazendo. Então Maulid, então aqui ele está mostrando o Maulid pode ser feito, e naquele dia convém fazer coisas que são lícitas, que são prescritas pelo Alcorão e na Sunna, e também falando sobre a sira do profeta, a história do profeta e seus companheiros, talvez falando da história islâmica de outros sábios, e fazendo a recitação do Alcorão e apresentar a comida, onde as pessoas também vão cantar a gente fala os cantos, vamos dizer assim, poesias religiosas, al-madih do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mostrando a grandeza do profeta, porque vários sábios escreveram poesias, bom, a gente traduz poesia, mas que é qasida, voltado para mostrar a grandeza desse profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que existiu muito. Tem pessoas que escreveram coisas assim que mente humana não vai achar que ser humano tem capacidade de fazer isso. Um dos grandes, que é Khadim Rasul, aliás, ele chama Khadim Rasul porque ele é o servidor do profeta, só me incorporando no profeta, esse amor que ele tinha com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E também lembrando as pessoas, fazendo cantos, se afastando dos prazeres desse mundo, porque o momento que você vai se afastar, para mostrar assim, os prazeres não são eternos, vai chegar um momento, vai acabar. E também incitar as pessoas a fazer o bem, e também a praticar para a vida além, porque a melhor vida é a vida depois dessa vida, porque estamos a passar. Então, sábios, eles nos mostraram, inshallah, para não alongar, vou parar aqui. Na próxima vez a gente traz mais outros sábios também para embasar nossa fala de que Maulid sim precisa praticado, porque tem muitos dádivas e muitos bem. هذا أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت لا إله إلا الله، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا حما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريدا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم.